Meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo inicial do canal Saga de Heróis. Esse canal será dedicado à memória daqueles que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os heróis do Exército, da Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante. E nós também estaremos abordando outros casos, outros fatos históricos relativos à Segunda Guerra, relativo à FEB, relativo ao primeiro grupo de caça, enfim, à Marinha Mercante, e mais vídeos sobre assuntos correlatos, né, da Segunda Guerra de uma forma geral, ok? A cada emissão de cada vídeo eu estarei avisando a vocês com notificações daqueles que clicarem no sininho vão saber das notificações dos novos vídeos que aparecerão, ok? Eu pediria também, no início aqui da nossa apresentação, mais uma vez, deem um apoio ao canal, principalmente com a inscrição. Inscrevam-se no canal. A inscrição é muito importante para que o canal se torne forte e para que nós continuemos a produzir vídeos. E logo em seguida da inscrição, cliquem no sininho, porque virão muitos vídeos interessantes por aí, para quem gosta desse assunto, né? Virão muitos vídeos interessantes que vocês receberão notificações a respeito deles, né? Desses novos vídeos. E depois façam aí deem o seu like aí se gostaram de cada um dos vídeos, desse vídeo, primeiro vídeo e de cada um dos vídeos, e divulguem para os seus amigos, ok? O nosso primeiro vídeo é intitulado Torpedo, o terror no Atlântico. E eu vou mostrar a vocês um período trágico da nossa Marinha Mercante, e também a Marinha de Guerra, porque teve um navio torpedeado também, né? Que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que deixou um rastro de vítimas, de mais de 1000 vítimas, devido a esses ataques pelos submarinos alemães, ok? Vamos ver então o vídeo. Navios mercantes sempre estiveram no topo das maiores vítimas das guerras. Eles são alvo preferencial e estratégico quando o objetivo é cortar suprimentos para o país inimigo. Suprimentos, matérias-primas, enfim, tudo que o navio estiver levando para o país que for inimigo daquele que estiver atacando. A Segunda Guerra Mundial impôs severas perdas às marinhas mercantes dos países aliados, pela tentativa hercúlea, né, do pessoal da Marinha Mercante que para manter os navios em operação durante o conflito, pagou-se um tributo pesado, né, de perdas materiais e principalmente de vidas humanas. A frota mercante dos países aliados foi alvo dos submarinos do eixo de 1939 até 1945, com muitas perdas. Foram muitos ataques perpetrados pelos submarinos das potências do eixo. Para que nós possamos aquilatar a dimensão dessa tragédia, naquele período foram atacados em diversos pontos do globo 3.119 navios mercantes, perfazendo um total de 15,6 milhões de toneladas brutas. Desse total de navios, apenas 321 não naufragaram, apesar dos danos sofridos. Esses totais, eles incluem também as perdas da Marinha Mercante Brasileira nos anos de 45 de 42 até 43, quando tivemos 32 embarcações mercantes afundadas, totalizando 126.586 toneladas brutas. Aquele período trágico da nossa história marítima configura-se ainda mais cruel quando se contabilizam as vidas humanas ceifadas a centenas. 51% dos brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial pertenciam à Marinha Mercante. O conteúdo desse vídeo se baseia nesse livro que aí está, Torpedo, o terror no Atlântico. É um livro de minha autoria, que foi editado em 2012 e é um livro bastante abrangente,
sobre toda essa história do torpedeamento dos navios brasileiros, mas infelizmente já se encontra esgotado. E como é que foi que começou tudo isso, né? Vamos fazer um retrospecto aí, voltar um pouco aí, né, bem antes do início da Segunda Guerra Mundial, para a gente ver aqui como é que começou toda essa história. Bom, tudo começa com a ascensão de Hitler ao poder. Em 1933, ele foi nomeado, Hitler era um chefe nazista, e ele foi nomeado pelo presidente Hindenburg, o velho presidente Hindenburg, já com idade bastante avançada, como chanceler da Alemanha. Ele assume o cargo de chanceler. Esse chanceler não tem muito a ver com o chanceler que nós conhecemos hoje, não. Esse chanceler era uma espécie de primeiro-ministro, né, encarregado era um chefe de governo, praticamente um chefe de governo, né, o Hitler. E ele assume o cargo já com sede de vingança. O Hitler nunca engoliu o Tratado de Versalhes, que era o Tratado de Versalhes, que pôs fim foi o armistício, né, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha sofreu penas severas, sofreu sanções severas, foi desmilitarizada, perdeu territórios, enfim. E isso sempre incomodou muito a ele. E ele se determinou então, né, já quando é eleito, quando é nomeado o chanceler, ele já começa a tecer toda uma trama para poder tentar sair dessa situação, tentar se vingar e, além do soerguimento que ele necessitava, ou seja, que ele buscava para a Alemanha, ele começou a ter um sonho megalomaníaco muito maior, né, de tomar a Europa quase toda para a Alemanha, né? Esse foi o grande problema. E ao assumir o poder como chanceler, ele começa a assegurar gradativamente o poder. Institui uma máquina de propaganda muito poderosa, comandada por esse cara aqui, Joseph Goebbels, que tinha como principal objetivo de explorar o orgulho nacional alemão ferido pelo Tratado de Versalhes. Em 1934, morre o presidente Hindenburg, que já estava bastante idoso. Então, o Congresso alemão ele unifica os cargos de presidente, né, com o de chanceler. E Hitler passa, então, a governar com poder absoluto, né? Era o senhor absoluto da Alemanha depois da morte do presidente Hindenburg. E ele começa, então, a encetar novas exigências, ou seja, ele exige juramento de fidelidade de todos aqueles que ocupam um cargo de confiança, né? E também começa a contrariar o Tratado de Versalhes. Ele começa a afrontar o Tratado de Versalhes, né, instituindo o serviço militar obrigatório e reaparelhando as forças armadas, que a Alemanha estava proibida com relação a isso, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue que a Alemanha passe por um período de recuperação econômica, né? Então ele ganha um pouco de força porque ele consegue fazer isso, né? A produção industrial aumenta, o desemprego diminui muito também em função do serviço militar obrigatório, né? Então essas coisas começam já a acontecer na Alemanha sob o governo ditatorial de Hitler. Logo em seguida, ele dá início à expansão territorial, com aquele objetivo de recuperar todos os territórios que a Alemanha tinha perdido pelo Tratado de Versalhes. Ele ocupa, inicialmente, a região desmilitarizada da Renânia. A Renânia era uma região com forte instalação, ou seja, fortemente industrial da Alemanha, né, que foi desmilitarizada durante a segunda, ou seja, por imposição
do Tratado de Versalhes. E vejam só, ele começa a fazer tudo isso, contrariando o Tratado de Versalhes, sem ser incomodado pelos aliados. Quando digo aliados, na Europa era Inglaterra e França, Reino Unido e França, vamos dizer, né? Então, ele começa a fazer isso sem que os aliados o incomodem, né? Em 1936, Hitler se alia a outro ditador, Benito Mussolini, o italiano Benito Mussolini, dando início ao que seria depois chamado de potências do eixo, né, que teria mais o Japão, mas o Japão só entrou algum tempo depois, em setembro de 1940. Vejam só a coincidência, né, dessa aliança. Alemanha, Japão e Itália tinham as mesmas pretensões expansionistas. O Japão e a Itália tinham as mesmas pretensões expansionistas da Alemanha. O Japão já tinha invadido a Manchúria, já tinha invadido Nanquim com um morticínio, com um dos maiores morticínios, os mais cruéis morticínios da história. Já tinha invadido a Indochina francesa, o Vietnã. Tinha planos de invadir Filipinas, Malásia e todas as colônias inglesas e holandesas da Ásia, né? A Itália, por sua parte, teve suas ações lá no norte da Europa, na Europa, desculpa, na África Oriental. Tinha possessões já na Somália italiana, Eritreia, Etiópia, e já tinha também invadido, né, atacando os ingleses no Sudão, Quênia e Somália Britânica. Então esses eram os aliados, né, que tinham as mesmas ideias expansionistas. Em 1937, Hitler vislumbrou uma oportunidade de testar a sua máquina de guerra, que já estava em franco desenvolvimento, né, a essa altura. Ele envia a Espanha em guerra, né, guerra civil espanhola, para auxiliar outro ditador lá, Francisco Franco, caudilho de Espanha por la gracia de Dios. Isso estava cunhado lá na Peseta. Ele envia a Legião Condor, um contingente basicamente aéreo, né, com um caça-bombardeiro, o Stuka, o Junker 87, era um caça-bombardeiro de mergulho muito eficiente, e ele tinha uma coisa um pouco diferente dos demais caças, dos demais aviões de guerra. Ele tinha sirene nas asas, né, e que quando ele mergulhava para atacar os seus alvos, aquelas sirenes eram acionadas, né, e provocavam pânico. Não bastava atacar, tinha que provocar pânico em quem era atacado, né. E os Stukas, eles arrasam a cidade basca de Guernica, né, que propiciou que Pablo Picasso fizesse um quadro famoso, né, chamado Guernica, retratando esse ataque cruel a essa cidade espanhola. E chega em 1938 e a Alemanha continua com sua política expansionista, invade a Áustria. Tropas alemãs entram em Viena e dominam o governo austríaco e invadem, ou seja, e anexam a Áustria à Alemanha. Foi o chamado Anschluss, né? E logo em seguida os alemães invadem também os Sudetos, que era uma região na Tchecoslováquia, cuja população era de origem germânica, e não satisfeitos invadem a Tchecoslováquia como um todo também e anexam a Tchecoslováquia, né? E nenhuma manifestação dos aliados. Hitler fazia tudo isso impunemente, sem ser incomodado, né, por Reino Unido e por França. Chegamos então a 1939
E o grande objetivo alemão a essa altura era a Polônia. Não necessariamente a Polônia, mas o corredor polonês, né? Era retomar o corredor polonês. Isso estava na cabeça do Hitler e era um grande objetivo dele, porque o corredor polonês, vocês podem ver aí, aliás, aí, no mapa do lado, é uma faixa de terra que praticamente dividia a Alemanha e dava acesso à Polônia ao Mar Báltico. Como é que foi criado isso, desse corredor polonês? Isso também foi uma cláusula do Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, que criou esse corredor e passou a posse dessa área, desse corredor, para a Polônia. A Alemanha perdeu essa região aí para a Polônia, né? Para que a Polônia tivesse um acesso aí ao Mar Báltico. E o Hitler sempre achou, ele já não gostava do Tratado de Versalhes, né? Mas essa cláusula aí, especificamente, ele achava uma monstruosidade, né? Terem tirado essa faixa da Alemanha. Bom, o que acontece então no dia 23 de agosto de 1939? Acontece o chamado Tratado de Não Agressão entre a União Soviética e a Alemanha, né? Era o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, né? O que era esse tratado? Na verdade, ele dispunha da divisão da Polônia, né? Por que também tratado de não agressão, né? Porque era como se imaginem só, nesse tratado a Alemanha chega para a União Soviética e fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos invadir a Polônia, você invade daqui, eu invado daqui, né? Você invade de lá, eu invado daqui, você não me agride, eu não te agrido, né? Era esse o tratado, um dos tratados mais sórdidos da história da humanidade, né? E pior que não convidaram nem a Polônia para essa reunião, que coitada da Polônia, que a principal interessada era que ia ser dividida, né? Dia 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadem a Polônia, na chamada Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, tomam a Polônia toda em muito pouco tempo, ok? Aí sim, a reação dos aliados, a reação de França e de Reino Unido, que declaram guerra à Alemanha e começa a guerra na Europa. Nós podemos dividir a Segunda Guerra Mundial em dois cenários distintos: a guerra na Europa e a guerra no Pacífico. A guerra na Europa já tinha iniciado, né? Com a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, já tinha se iniciado a guerra na Europa, e os primeiros anos da guerra na Europa foram de vitórias espetaculares dos alemães. Depois da invasão da Polônia, né, a Alemanha invadiu a França, invadiu a Dinamarca, invadiu a Holanda, invadiu a Bélgica, invadiu a Noruega, e continuou a Grécia, né, e continuou a expansão da Alemanha na Europa. E no Pacífico, né? Como é que estava a coisa no Pacífico? Não tinha guerra ainda não, né? Mas estava aquela tensão com os japoneses. Os japoneses sempre ameaçando, né? Ou seja, já tinham feito invasões, né? E eles já tinham se aliado à Alemanha e à Itália, formando agora as potências do eixo, né? com os três grandes países das potências do eixo. E com essas tensões todas, né, com essas ameaças japonesas de continuar as suas invasões, os Estados Unidos cortam o fornecimento de petróleo para o Japão, né? Cortam o fornecimento de petróleo, e aí aumenta a tensão, né? Aumenta a tensão, porque o Japão sempre via os Estados Unidos como um obstáculo à sua expansão, né, na Ásia, principalmente pela presença
pela presença dos Estados Unidos ali da Marinha Americana, né, na sua base de Pearl Harbor, né, que ficava também nas imediações ali, né, na Ásia. Ora, então o que os japoneses imaginaram, né? Poxa, esses caras vão me atrapalhar, esses caras já cortaram o meu petróleo, né? E vão me atrapalhar aí nos meus planos de invasões aqui na Ásia, né? Eu vou atacar esses caras. E foi assim que foi planejado o grande ataque à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, né? Uma grande esquadra japonesa, ela se deslocou lá para Pearl Harbor, e no dia 7 de dezembro de 1941, um domingo de manhã, um ataque maciço ali de aviões, né, japoneses, causam um impacto, né, um grande impacto ou seja, nos Estados Unidos, principalmente com esse ataque de Pearl Harbor. Foram relativas as perdas. Os Estados Unidos perderam 5 encouraçados que foram afundados, e mais 9 outros navios foram danificados, mais aviões, é claro, instalações e vítimas, mais de 2.000 vítimas, né? Os Estados Unidos então declaram guerra ao Japão, né? Porque os japoneses, o que os japoneses conseguiram aí com o ataque a Pearl Harbor foi cutucar a fera, né? A guerra então se expande também ao Pacífico, entra na guerra uma nação poderosíssima industrialmente, que é os Estados Unidos, né? E nós temos aí então a guerra agora em 2 cenários: a guerra na Europa e a guerra no Pacífico. Com os Estados Unidos na guerra, o que ele necessitava, né? Ele necessitava do apoio dos países latinos, né? Era necessário que ele mantivesse essa aliança com os países latino-americanos, principalmente para que eles fornecessem aos Estados Unidos os insumos e as matérias-primas necessárias ao esforço de guerra, tá? Então, o que foi feito pelos americanos? Foi reinsetada a chamada política de boa vizinhança. Essa política de boa vizinhança, ela já tinha sido utilizada pelo presidente Roosevelt logo depois, no início dos anos 30, depois da recessão americana, né? E ela teve que ser reinsetada aí por ocasião da entrada dos Estados Unidos na guerra para essa finalidade. O que significava essa política de boa vizinhança? Era uma adulação aos países latino-americanos para mantê-los amigos, mantê-los aliados, né? Então, cada um dos países ia receber um volume de adulação de acordo com com a sua importância. E o Brasil, como era o país mais importante, né, recebeu, ou seja, benefícios maiores, né? Mais adulação, vamos assim dizer, né? O que ocorreu? Por exemplo, os estúdios de Walt Disney criam um personagem, né, de desenho animado, tá aí esse simpático papagaio aí do lado, né? O Joe Carioca, que nós conhecemos muito bem, o Zé Carioca, né? E o Zé Carioca escolheram uma ave que representasse bem o Brasil, o papagaio tem as cores da bandeira nacional, né? E esse Joe Carioca teve um filme dele, né, um desenho animado, ele contracenando com o Pato Donald, enfim, né? Então tudo isso nessa política de boa vizinhança. A nossa estrela aí do lado, né, a nossa Carmen Miranda, ela teve a carreira dela alavancada nos Estados Unidos, né, a nível de grande estrela de Hollywood. O nosso café, né, ele era anunciado nos Estados Unidos como se o café de outros países nem existisse, né? Então tudo isso fez parte dessa política de boa vizinhança. O grande cineasta americano Orson Welles, né, ele veio ao Brasil para fazer um filme aqui, um filme que acabou não se completando, chamado It's All True, né, que contava
a saga daqueles jangadeiros nordestinos que vieram de Jangada ao Rio de Janeiro fazer reivindicações ao presidente Getúlio Vargas. Então tudo isso foi parte dessa chamada política de boa vizinhança que foi implantada, né, logo após a entrada dos Estados Unidos na guerra. E como era o Brasil da época? Na área econômica, nós éramos um país de economia primária. Nós dependíamos de divisas, de entrada de divisas no país, com exportação de produtos agrícolas, produtos primários, né? Notadamente o café, que era o carro-chefe da nossa economia. A indústria era ainda muito incipiente, a gente não fabricava quase nada, né? A gente importava desde automóveis até liquidificador. Então, esse era o retrato da economia do Brasil na época. E na área política, nós estávamos sob uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, governado aqui pelo Getúlio Vargas, né, com poderes ditatoriais que lhe foram conferidos pela Constituição de 1937, a chamada polaca, né? E o Estado brasileiro, ele era estruturado à feição dos estados nazifascistas da Europa, dos estados totalitários. Havia uma polícia repressora, né? Havia uma censura imposta por um órgão do governo chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Não se podia falar nada que contrariasse os interesses do governo, né? E havia, por exemplo, a chamada Organização Nacional da Juventude, nos mesmos moldes da juventude hitlerista, né? E havia também uma forte simpatia dos componentes do governo pela Alemanha. Eram chamados germanófilos, né? Germanófilos. Não seria nenhuma surpresa se o Brasil entrasse na guerra a favor da Alemanha. Mas apesar dessa sua identificação com a Alemanha, o Getúlio tinha uma habilidade para ficar em cima do muro e oferir benefício de ambos os lados, né? Principalmente com relação ao fornecimento de armamento. O Brasil ficou entre Alemanha e Estados Unidos, né? Para ver qual seria o mais vantajoso, né? No governo Vargas, a única voz, né, a contendência americana era o chanceler Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha tinha que se desdobrar às vezes para poder, né, amenizar as coisas que o Getúlio falava, enfim, né? O Getúlio chegou a dizer, a bordo do navio Capitânia da Marinha da época, o Minas Gerais, ele criticava as democracias imprevidentes do Ocidente, né? E deixava transparecer que não se sentiria nem um pouco contrariado com a vitória da Alemanha. A verdade é que não havia mais nenhum clima de neutralidade na América Latina, né? Chegava-se até a aventar a hipótese dos Estados Unidos invadir o nosso Nordeste para se apoderar das bases que eram estratégicas, né? Das bases militares que havia ali. Eram estratégicas para a guerra, né? Pela proximidade lá com o continente europeu, enfim, a coisa toda. E nessa época acontecem os acordos entre Washington e o Brasil, sempre os Estados Unidos tentando, né? Ou seja, manter a amizade do Brasil e ter o Brasil como aliado. O Brasil consegue o financiamento para a construção da usina de Volta Redonda, em 1941. Em julho de 41, vejam bem, a despeito da neutralidade, o Brasil autoriza secretamente os Estados Unidos a utilizarem as bases navais e aéreas do Nordeste. Esse foi um grande problema, né? Ano seguinte, em janeiro, acontece a Conferência dos Chanceleres no Rio de Janeiro, que tinha um objetivo. Qual era o objetivo dessa conferência? O objetivo era, claro, fazer com que todos os países americanos cortassem relações com as potências do eixo. E foi justamente o que aconteceu, né? Diante das circunstâncias e da necessidade de se
firmar uma posição, né? Houve uma decisão do governo brasileiro, né, de cortar relações diplomáticas com as potências do eixo. Estavam então aí definidos os três principais fatores que determinaram o torpedeamento dos nossos navios. Primeiro, a entrada dos Estados Unidos na guerra e a necessidade que o eixo tinha de cortar suprimentos para eles. Segundo, a cessão das bases militares do Brasil, né, no Nordeste aos Estados Unidos. E terceiro, o corte das relações diplomáticas com os países do eixo. Madrugada do dia 15 de fevereiro de 1942. O mercante brasileiro Buarque, do Lloyd brasileiro, navegava na costa da Virgínia, costa leste dos Estados Unidos. Ele era uma e pouco da manhã e ele, céu claro, né, e ele navegava deixando aquela esteira, né? Quem for da Marinha do Brasil ou da Marinha Mercante, ou que já tenha viajado de navio e que tenha enxergado à noite a esteira que o navio deixa, né, com a evolução do propulsor, refletida pela luz do luar, fica aquela esteira prateada, bonita, né? Então o Buarque seguia seu caminho rumo aos portos americanos, na costa da Virgínia, quando, pelo través de Boreste, outra esteira aparece. Essa esteira se deslocava célere na direção do costado do Buarque, e essa trazia consigo destruição e morte. Ao impacto, e o Buarque acabava de ser atingido por um torpedo disparado pelo submarino U-432, comandado pelo capitão-tenente Heinz Otto Schultz. Então foi o Buarque o primeiro navio brasileiro da sequência de navios torpedeados durante a Segunda Guerra Mundial. Houve como vítimas apenas um passageiro do navio, né? Na verdade, o Buarque ele foi o primeiro navio atacado por submarinos, mas já tinha um caso precedente. O Taubaté, também do Lloyd brasileiro, já tinha sido atacado há praticamente um ano atrás, né, da data do Buarque, mas não por um submarino. Ele foi atacado por um avião da Luftwaffe, mas o Buarque foi sim o primeiro atacado por submarinos, né? O Taubaté foi lá na próxima Alexandria, lá no Egito. Então, inicia-se assim com o Buarque, né, a série de navios brasileiros atacados pelos submarinos do eixo. O segundo navio a ser atacado foi esse aí, o Olinda, pertencente à Companhia Carbonífera Rio-Grandense, no dia 18 de fevereiro de 1942. O submarino agressor que atacou o Olinda foi o mesmo que atacou o Buarque, né, o U-432, e mais ou menos no mesmo local ali, na costa da Virgínia, né? Não houve vítimas no ataque do Olinda. Depois desse ataque ao Olinda, começaram a se tomar uma série de providências, né? Primeiro, os navios tiveram a sua pintura mudada para cinza, né? Cinza é uma cor assim mais camuflada. Passaram a navegar com as luzes totalmente apagadas, e alguns navios foram armados, né, com canhões cujo calibre variava entre 75 e 127 milímetros, e também metralhadoras, né, com calibre entre 7 e 13 milímetros. Essas foram as medidas tomadas após o torpedeamento dos dois navios nossos. O Cabedelo até hoje é um grande mistério, porque o Cabedelo desapareceu no mar. Ele desapareceu lá no Mar do Caribe.
não se tem nenhuma evidência, ou não se tem nenhum registro que o Cabedelo tenha sido atacado por um submarino alemão. O mais plausível, o mais aceito é que ele tenha sido atacado pelo Leonardo da Vinci, que era um submarino italiano que operava naquela área, mas também não há registro disso, né? Então até hoje o desaparecimento do Cabedelo com seus 54 tripulantes é um grande mistério. Só se sabe que ele desapareceu. O próximo navio atacado foi o Alegrete. O Alegrete era um navio escola da Escola de Marinha Mercante da época, né? Na época, essa Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro funcionava nas instalações do Lloyd Brasileiro. Depois é que ela se mudou lá para a Avenida Brasil, onde hoje é o Ciaga, né? E ele foi atacado, o Alegrete foi atacado no Mar do Caribe no dia 1º de junho de 1942 pelo submarino U-156 e não houve vítimas. Nós tivemos dois grandes heróis no Alegrete, que eu vou falar sobre eles quando eu fizer um vídeo exclusivo sobre o Alegrete. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: eu vou depois publicar vídeos, porque nós estamos falando sobre todos os navios, assim en passant. Eu vou publicar vídeos sobre o torpedeamento de cada um deles, né? Com detalhes sobre o navio, a procedência do navio, o seu comandante, o local exato, lá as coordenadas da agressão, o submarino agressor, quem era o comandante do submarino agressor, detalhes do ataque, né? Muitos detalhes do ataque. Então é muito importante para isso, né, para que vocês tenham acesso a esses vídeos, né, que vocês se inscrevam no canal. A inscrição no canal, ela não só me proporciona que o canal cresça, como também vocês podem, ao se inscrever no canal, vão acessar o sininho, né? E nesse sininho é que vocês vão, ou com o sininho acessado, é que vocês vão receber notificações de todos esses vídeos que virão por aí, né? Focalizando cada um dos 32 navios, dos navios atacados. Mas voltando então ao Alegrete, apareceram dois grandes heróis no Alegrete, que eu vou falar sobre eles quando eu fizer um vídeo exclusivo no Alegrete, né? Nós temos aqui do lado, aqui do lado, o brasão da Escola de Marinha Mercante, né? Já que o Alegrete era o navio Escola da Marinha Mercante, esse brasão da Escola de Marinha Mercante foi o brasão da escola quando eu estudei lá. No meu tempo que eu estudei lá era assim, né? Depois que ela se transformou, a escola se transformou hoje ela se chama EFON, né? Era a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro. Hoje é EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, que é parte do CIAGA, né? Do Centro de Instrução Almirante Caçaranha, né? Então esse brasão foi um pouco modificado. Ele perdeu esses dois golfinhos aí, que simbolizavam a cidade do Rio de Janeiro, né? E ganhou aquele cabo, né? Em volta do escudo que simboliza, né? Que caracteriza todos os brasões da Marinha. O próximo a ser atacado foi o Arabutã, do Lloyd Nacional. Vejam bem, Lloyd Nacional, muita gente confunde, não é o Lloyd brasileiro, né? Era outra empresa. Vocês podem ver aí as duas flags, que são diferentes, né? O Lloyd Nacional e logo abaixo é uma flag do Lloyd brasileiro. O Arabutã foi atacado no dia 7 de março de 1942, na costa leste dos Estados Unidos, pelo submarino U-155, com uma vítima. Depois veio o Cairu, no dia 8 de março de 42, dia seguinte, né? Também na costa leste americana, pelo submarino U-94, com 53 vítimas. Depois foi a vez do Parnaíba, em 1º de maio de 1942, no Mar do Caribe, pelo submarino U-162, com 7 vítimas. Todos esses que eu estou falando são do Lloyd brasileiro, né? Está aí na frente a bandeira do Lloyd. Depois do Parnaíba, o comandante Lira, no dia 18 de maio de 1942, na costa do Rio Grande do Norte,
pelo submarino italiano Barbarigo, não houve vítimas, e o comandante Lira foi o único dos navios atacados que não foi ao fundo, não afundou. Logo depois, no dia 24 de maio de 42, no Mar do Caribe, o submarino U-502 ataca o Gonçalves Dias, com 6 vítimas. No dia 26 de junho de 1942, foi a vez do Pedrinhas, da Companhia de Cabotagem de Pernambuco, ser atacado pelo submarino U-203 do Mar do Caribe, sem vítimas. Logo a seguir, foi a vez do Tamandaré, do Lloyd brasileiro, no dia 26, um mês depois, né? No dia 26 de julho de 1942, também no Mar do Caribe, pelo submarino U-66, com 4 vítimas. O Barbacena do Lloyd foi atacado no dia 28 de julho de 42, também no Mar do Caribe, pelo submarino U-155, com 6 vítimas. E no mesmo dia 28, o Piave do Lloyd Nacional, no Mar do Caribe, atacado pelo mesmo submarino, U-155, uma vítima. A história do torpedeamento dos navios brasileiros na Segunda Guerra, ela ganha contornos mais trágicos com a vinda para o Brasil, para a costa brasileira, do submarino U-507. Foi o nosso maior algoz. O U-507 provocou um massacre na costa brasileira, e esse submarino foi ele o responsável pela entrada do Brasil na guerra, porque o impacto foi tão grande, né, da ação desse submarino na nossa costa, que o Brasil, o governo não teve como não conter as manifestações populares que se alastraram pelo país. Ele foi enviado para cá, chegou aqui em agosto. Agosto foi um mês fatídico, né, para a história da Marinha Mercante Nacional. Ele chegou aqui em agosto de 42, mandado para cá pelo almirante Dönitz, Karl Dönitz, né? E ele se localizou, ele invadiu nossas águas territoriais e se localizou ali entre Bahia e Sergipe, e ficou à espreita dos navios que passavam, né? Nós vamos fazer também em vídeo posterior a história completa do 507, desde a sua saída da Europa até a sua chegada no Brasil, o seu destino final, né? Vai ser mais um vídeo aqui do canal. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, é muito importante para mim, e para vocês terem depois a notificação também desses vídeos que virão. Um deles vai ser sobre o 507. Não custa nada a inscrição, é só meter o dedinho ali, pronto, se inscreve no canal. E vamos ver então quais foram as vítimas, né, do U-507. Só o U-507, né, ele vitimou mais pessoas, tripulantes e passageiros, do que todo o resto dos torpedeamentos. Foram esses navios, esses 5 navios, as 5 vítimas do submarino U-507. Foram 5 navios e mais uma barcaça pequena de madeira, uma embarcação rudimentar, o que denota a sanha assassina do comandante do U-504, o capitão de corveta Arrosati. Vocês notem que as vítimas, o número de vítimas, principalmente nos 3 primeiros ataques, foram muito maiores do que as outras demais, devido às circunstâncias do ataque. O Arrosati, ele já chegava disparando mais de um torpedo, o que fazia com que o navio afundasse mais rapidamente, sem esperar a operação de abandono, né? Então foram eles. O baipendido do Lloyd brasileiro, no dia 15 de agosto de 42, na costa do Sergipe, todos eles na costa do Sergipe e na costa da Bahia. Então o baipendido no dia 15 de 8 de 42, na costa do Sergipe, com 270 vítimas. O Araraquara, do Lloyd Nacional, no mesmo dia, também na costa sergipana, 131 vítimas. O Aníbal Benévolo, do Lloyd brasileiro,
No dia seguinte, no dia 16, também na costa sergipana, 150 vítimas. O Itagiba e o Arará pertenciam à Costeira, Companhia Nacional de Navegação Costeira. Foram torpedeados no dia 17 de agosto, na costa da Bahia. O Itagiba com 36 vítimas e o Arará com 20 vítimas. Até a chegada do U-507 ao Brasil, os nossos navios estavam sendo atacados longe dos olhos da população brasileira. Lá no Caribe, no Mar do Caribe, na costa leste americana. Então a tragédia não estava aqui entre nós ainda. Se sabia que os navios estavam sendo atacados através de jornais que, na época, a velocidade das informações não era o que nós temos hoje, né? Havia algumas manifestações do Brasil, diplomáticas, enfim, mas nós ainda não sentimos na própria carne a crueldade dos ataques, né? Quando o 507 veio para o Brasil e que perpetrou esse ataque, esse massacre na costa brasileira, que os corpos mutilados começaram a chegar nas praias nordestinas, né? A população sentiu um impacto muito grande, né? Porque já estava ali ou seja, ali nas nossas praias, os nossos compatriotas, né? Os corpos dos nossos compatriotas. Então começou a ter uma série de manifestações no país todo, né? No país todo, e que começava a forçar o governo brasileiro a tomar alguma posição, né? A tomar alguma posição em função do que estava acontecendo na costa do Brasil. E foi aí então que o governo brasileiro, pressionado pelas manifestações populares em todo o país, declarou estado de beligerância com os países do eixo, no dia 22 de agosto de 1942. O Osório do Lloyd brasileiro foi o primeiro navio atacado após a declaração de guerra, no dia 28 de setembro de 42, pelo submarino U-514, próximo à Ilha do Marajó, com 5 vítimas. O Lages, também do Lloyd, no mesmo dia, também na costa do Pará, próximo ali do Marajó, foi atacado pelo mesmo submarino, o U-514, com 3 vítimas. E também no dia 28, mas na costa da Guiana Inglesa, o submarino U-516 ataca o Antonico. Aconteceu aí um morticínio, né? Aconteceu aí um assassinato, porque os tripulantes que se salvaram do torpedeamento estavam já nas suas baleeiras quando foram metralhados pela artilharia, pela metralhadora de convés do submarino. A partir de outubro, uma nova medida foi adotada, que foram os comboios. Os comboios eram escolta, que eram feitas por belonaves americanas e brasileiras. Então, os navios viajavam em conjunto, um grande número de navios, né, escoltados por navios de guerra. A Marinha Americana escoltaria entre Trinidad e Recife, e a Marinha do Brasil entre Recife e o sul do país. Havia também uma proteção aérea, feita por aviões americanos e brasileiros, baseados ao longo do nosso litoral. As regras dos comboios eram muito rígidas. Os navios não poderiam ter velocidade inferior a 8,5, a 8 nós e meio, né? E também não poderiam produzir fumaça. Porque se ele tivesse uma velocidade abaixo de 8,5, ele ia atrapalhar o resto do comboio, ia ficar para trás, né? E se ele produzisse fumaça também, né? Ia ser uma forma de detenção dos navios ali pela fumaça que é expelida pela chaminé. O Porto Alegre, da Companhia Carbonífera Rio Grandense, foi o primeiro navio atacado após a instituição dos comboios, no dia 3 de novembro de 1942, na costa da África do Sul, pelo submarino U-504, com uma vítima. Depois vieram 4 navios do Lloyd brasileiro. O APA Lloyd, no dia 22 de novembro de 42, no Mar do Caribe, pelo submarino U-163, com 5 vítimas.
O Brasiloide, no dia 18 de fevereiro de 43, na costa da Bahia, pelo submarino U-518, sem vítimas. O Afonso Pena, no dia 2 de março de 43, na costa da Bahia, pelo italiano Barbarigo, com 125 vítimas. E o Tutóia, no dia 1º de julho de 1943, na costa de São Paulo, pelo submarino U-513, com 7 vítimas. Depois vieram mais 2 navios do Lloyd, o Pelotas Lloyd, no dia 4 de julho de 43, na costa do Pará, pelo submarino U-590, com 5 vítimas, e o Bagé, no dia 31 de julho de 43, na costa de Sergipe, pelo submarino U-185, com 28 vítimas. O Itapajé da Costeira foi atacado no dia 26 de setembro de 43, na costa de Alagoas, pelo submarino U-161, com 22 vítimas. E o Campos, do Lloyd brasileiro, foi o último navio mercante torpedeado, no dia 23 de outubro de 1943, na costa de São Paulo, pelo submarino U-170, com 12 vítimas. Com relação às embarcações menores, também atacadas pelos submarinos alemães, tivemos o veleiro Paracuri, no dia 5 de junho de 42, a barcaça Jacira, que já falamos dela, né? Pelo U-507, em 19 de agosto de 42, 100 vítimas, e o barco pesqueiro Shangri-La, no dia 4 de julho de 1943, com 10 vítimas. O último navio a ser torpedeado foi o Vital de Oliveira, que era um navio da Marinha do Brasil, né? No dia 19 de julho de 44, na costa do Rio de Janeiro, pelo submarino U-861, com 99 vítimas. O Vital de Oliveira vai ser mais um dos navios que eu vou focalizar nos vídeos seguintes, né, que virão aí com a história de cada um dos navios torpedeados. Então, todos aqueles, com certeza, que vão se inscrever e acionar o sininho, vão receber notificações de cada um desses vídeos aí, inclusive aí do Vital de Oliveira. Bom, qual foi o saldo de tudo isso que nós falamos hoje aqui, né? De todos esses ataques? Está aí nesse quadro lá, né? Nós tivemos 31 navios mercantes atacados. Esse número varia muito, né? Porque há quem inclua também o Vital. Eu falei navio mercante, né? Há quem inclua, vamos dizer, um Vital também em navio, seria mais um, porque ele, na verdade, ele era um navio da Marinha do Brasil. E também pode variar para mais, porque há quem inclua também os pequenos lá, Jacira, o Paracuri, né? O Shangri-La, né? Mas na verdade foram 31 navios mercantes, com uma tonelagem de 121.800, uma tonelagem bruta, né, perdida, tonelagem perdida, 121.825. Embarcações menores, 3, né, Paracuri, Shangri-La e a Jacira. Navios da Marinha do Brasil, 1, o Vital de Oliveira, né, totalizando a vítimas da Marinha Mercante, entre tripulantes e passageiros, 972 compatriotas nossos mortos, e na Marinha do Brasil 99, que foram contando apenas o pessoal lá do Vital de Oliveira, né? Bom, nós assim chegamos ao final do nosso vídeo, né? Conforme eu disse a vocês, novos vídeos virão, né? Detalhando muito mais cada um dos ataques dos nossos navios sofridos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa nossa última abordagem aqui é apenas para mostrar a vocês, né, o que nós temos programado aí, o que nós estamos pensando aí como continuação do nosso canal Saga de Heróis. Conforme eu já disse anteriormente, em vários slides anteriores, que nós vamos fazer vídeos de cada um dos navios atacados, né, com muito mais detalhes, com especificações do navio, sua origem, os seus comandantes, fotos, né, detalhes do ataque, quais foram os navios que resgataram os náufragos, a história dos náufragos,
enfim, né, um levantamento completo de cada um dos navios atacados. Cada vídeo vai ser sobre um navio, né? E além disso, vamos também ampliar um pouco, vamos falar do patrulhamento do Atlântico Sul, né, feito pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea Brasileira, com o afundamento, né, do submarino U-199 pela FAB. Né? Nós tivemos guerra também no nosso litoral, né? E teve um Catalina da FAB que afundou um submarino aqui, o U-199, né? Vamos falar sobre um vídeo sobre o submarino U-507, né? Com toda a história do U-507. Vamos falar sobre os heróis da Marinha Mercante, né? Aqueles caras que realmente durante os ataques fizeram atos de heroísmo. Vamos falar sobre os navios que fizeram resgate dos náufragos. Vamos falar sobre a Força Naval do Nordeste, nossa Força Aérea da época, a estruturação dessas duas forças, né, e demais detalhes. E nós vamos também produzir vídeos sobre temas correlatos, né? Detalhes da Marinha Mercante, os seus navios da época. Vamos falar sobre a FEB, vamos falar sobre a campanha da FEB na Itália, também do primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira na Itália também, e demais fatos marcantes, históricos, né, da guerra no Pacífico e da guerra na Europa. Tudo isso vai estar aqui nesse canal. Então, por isso, se inscrevam aqui no canal, para que vocês recebam, para que vocês acionem o sininho e recebam notificações desses vídeos todos aí, ok? Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Abraço!